Por que o medo de tubarões influencia tanto nossa percepção? Apesar de sua reputação assustadora, os tubarões representam um perigo muito menor para os humanos do que pensamos. Na verdade, as estatísticas mostram que é muito mais provável que uma pessoa seja mordida por outra pessoa do que por um tubarão. Um estudo surpreendente de 1977 destaca essa realidade, relatando impressionantes 892 casos de mordidas humanas em Nova York, número que supera em muito o total de mordidas de tubarões no mundo naquele ano. Esse contraste acentuado demonstra o quanto o medo público é exagerado, muitas vezes alimentado pela mídia sensacionalista e filmes. Embora ataques de tubarões realmente ocorram, a probabilidade de encontrar um deles é incrivelmente baixa. Então, da próxima vez que você ouvir uma história assustadora sobre tubarões, lembre-se de que os verdadeiros perigos, muitas vezes, estão muito mais perto de casa, entre nós humanos. Os mitos sobre tubarões precisam ser confrontados com a realidade. Você consegue imaginar que as carteiras têm mais de 3.000 anos? A carteira mais antiga conhecida foi encontrada na Alemanha e data da Idade do Bronze, quando as pessoas as usavam para carregar ferramentas, moedas e mercadorias para comércio. Vamos para os dias de hoje. As carteiras se tornaram acessórios indispensáveis para muitos de nós. Em média, uma pessoa carrega cerca de $90 em dinheiro, sem contar cartões de crédito, documentos de identidade e cartões de fidelidade. Com a mudança de nossas necessidades, os designs das carteiras também mudaram. Hoje, podemos encontrar carteiras que não só têm um visual elegante, mas também oferecem funções como proteção contra leitura RFID, para proteger contra roubos digitais. Isso significa que as informações do seu cartão de crédito permanecem seguras contra escaneamentos indesejados, proporcionando tranquilidade. Desde carteiras simples até carteiras multifuncionais, esses companheiros confiáveis evoluíram, mantendo-se fiéis ao seu propósito original. Não é interessante como um objeto simples pode ter uma história tão rica e se adaptar às necessidades modernas? Incrível, mas é verdade. Mulheres da Coreia do Norte buscam amor. Muitas mulheres que fogem da Coreia do Norte enfrentam dificuldades inimagináveis, mas ao chegarem em segurança na Coreia do Sul, frequentemente recorrem a agências de encontros para encontrar companhia. Essas agências tornam o assustador mundo dos encontros mais acessível, conectando-as com homens sul-coreanos. Por uma taxa, geralmente em torno de $2.500, os homens podem participar de vários encontros às cegas ao longo do ano. Esse acordo oferece às mulheres a chance de recomeçar, construir relacionamentos e até encontrar seu lugar em uma nova sociedade. Embora o mundo dos encontros possa ser complicado e repleto de diferenças culturais, esses serviços criam uma ponte para a compreensão e conexão. À medida que ambas as partes ajustam suas expectativas e experiências, surgem muitas amizades e romances inesperados, destacando o espírito resiliente daqueles que buscam amor em circunstâncias difíceis. Isso realmente pode mudar a vida dessas mulheres? E se eu te dissesse que você pode se surpreender ao conhecer Santa Cruz del Islote? Esta ilha extraordinária, localizada na costa da Colômbia no Mar do Caribe, é a ilha mais densamente povoada do mundo. Com apenas 1,2 hectares, aproximadamente o tamanho de um campo de futebol, Santa Cruz del Islote abriga cerca de 500 moradores. Isso significa que quase uma cidade inteira se encaixa em um pedaço de terra do tamanho de um quintal. A ilha vive da pesca e do turismo, atraindo visitantes curiosos sobre seu estilo de vida único. Com as casas bem próximas umas das outras, a comunidade demonstra uma notável criatividade e resiliência. Não há carros aqui, criando uma atmosfera nostálgica, onde os vizinhos se conhecem e passeiam por caminhos estreitos. A vida na ilha é vibrante, com casas coloridas ao longo das ruas e o cheiro de peixe fresco no ar. Os moradores transformaram recursos limitados em um ambiente próspero que mostra a engenhosidade humana. Santa Cruz del Islote não é apenas um local geográfico. É um exemplo notável de como uma comunidade pode florescer contra todas as probabilidades no tranquilo abraço do Caribe. Incrível, mas é verdade. A pizza é diferente. Muitos pensam que a pizza americana é apenas uma cópia da italiana, mas na verdade elas são muito distintas. Por exemplo, a pizza napolitana de Nápoles, na Itália. Ela é feita com mozzarella fresca, algumas coberturas simples e uma massa fina que é assada até ficar perfeita. Por outro lado, a pizza americana é variada e oferece muitos estilos interessantes.
Pense na massa fina de Nova York, que pode ser dobrada, na famosa pizza profunda de Chicago, com camadas de queijo e recheios, ou na pizza retangular de Detroit com bordas crocantes. Cada um desses estilos americanos tem muito queijo e seu próprio molho, refletindo a rica diversidade dos sabores americanos. Portanto, embora ambas as pizzas tenham o mesmo nome, seus sabores e texturas únicos as tornam criações verdadeiramente incomparáveis, amadas em todo o mundo. A Suécia realmente se separou da Dinamarca? No início do século XVI, a tensão na União de Kalmar, uma aliança política que unia Dinamarca, Suécia e Noruega, atingiu seu ápice. O principal conflito surgiu entre Dinamarca e Suécia, levando a uma série de revoltas e conflitos internos. Essas tensões foram alimentadas pela luta pelo poder e disputas por recursos. Apesar das tentativas de manter a unidade, a Suécia oficialmente saiu da União em 1523, encerrando essa importante parceria política que durou mais de um século. Essa separação não apenas mudou o curso da história escandinava, mas também estabeleceu as bases para a rivalidade e as relações que ainda moldam a interação entre os países do norte da Europa hoje. O legado da União de Kalmar nos lembra das complexidades das alianças regionais e de como decisões históricas influenciam a política contemporânea. Que lições podemos aprender desse passado turbulento? Surpreendentemente, é um fato que Medusa inspira a moda. A icônica cabeça de Medusa que adorna a marca Versace tem uma origem fascinante enraizada na história. O designer italiano Gianni Versace descobriu a imagem enquanto explorava ruínas arqueológicas perto de sua casa de infância na Calábria, Itália. Intrigado por sua profunda conexão com a mitologia antiga, ele escolheu Medusa como o símbolo de sua casa de moda. Na mitologia grega, Medusa é uma górgona com serpentes no cabelo, conhecida por sua capacidade de transformar pessoas em pedra com seu olhar. No entanto, Versace a via de forma diferente, como uma figura poderosa que representa beleza e força, refletindo perfeitamente sua visão de designs ousados e audaciosos. Ao adotar Medusa, Versace abraçou a ideia de que a moda deve evocar emoções e provocar reflexões, assim como a arte. Essa escolha transformou o logo em um emblema instantaneamente reconhecível, além de ligar a marca a um rico legado cultural. Então, da próxima vez que você ver essa impressionante cabeça de Medusa, lembre-se de que não é apenas um logo, é uma narrativa que entrelaça arte, história e um espírito destemido. Prepare-se para se surpreender com as tribos isoladas da Amazônia. No coração das vastas florestas tropicais, vivem algumas das últimas tribos verdadeiramente isoladas do mundo. Comunidades como os Yanomamis e os Corubos vivem em harmonia com a natureza, confiando em tradições e habilidades ancestrais para sobreviver. Elas geralmente evitam o contato com o mundo exterior, o que ajuda a preservar sua rica cultura e estilo de vida único. Seu conhecimento sobre a floresta é vasto. Eles conseguem identificar centenas de plantas, animais e recursos naturais que são importantes não apenas para a alimentação, mas também para a medicina. Muitas tribos possuem estruturas sociais interessantes, crenças complexas e línguas que permanecem em grande parte desconhecidas para o mundo exterior. No entanto, essa isolação está ameaçada pelo desmatamento e pela invasão externa, colocando em risco sua existência. Compreender e respeitar essas tribos é crucial não apenas para a sua sobrevivência, mas também para a proteção da imensa biodiversidade da floresta. Como podemos garantir que essas culturas incríveis continuem a existir? Incrível, mas é verdade. O Lago Balaton é uma verdadeira joia. Localizado na Hungria, o Lago Balaton é frequentemente chamado de Mar Húngaro e realmente transmite o espírito do verão tanto para os moradores quanto para os turistas. Esse apelido destaca a imensidão e a beleza do lago, mesmo sem a Hungria ter acesso ao mar. O lago se estende por mais de 77 quilômetros e é conhecido por suas águas quentes e rasas, tornando-o ideal para nadar, praticar esportes aquáticos e tomar sol. Para criar uma atmosfera de praia, as cidades ao redor do lago têm praias de areia, clubes de praia vibrantes e muitas opções de entretenimento. Desde pôr-do-sol pitorescos até festivais animados, o Lago Balaton oferece algo para todos. Os visitantes podem desfrutar da deliciosa culinária local em restaurantes à beira do lago, ou explorar as encantadoras vilas ao longo da costa.
Portanto, se você é fã de nadar ou apenas quer relaxar com uma vista deslumbrante, o Lago Balaton realmente se sente como um resort à beira-mar, não é? É verdade que em Størgen há um alce gigante. Esta cidade norueguesa é famosa por sua impressionante escultura de alce de 10 metros feita de aço, que não só impressiona com seu brilho espelhado, mas também desempenha um papel único na segurança nas estradas. Criado para chamar a atenção dos motoristas, o alce serve como um lembrete divertido, mas prático, da vida selvagem que habita as florestas próximas. Em uma área onde frequentemente há travessias de alces, essa escultura gigante ajuda a reduzir o número de acidentes, tornando os motoristas mais atentos ao ambiente ao redor. Os visitantes de Størgen costumam admirar seu tamanho e brilho, tirando fotos para compartilhar com amigos e familiares. O design peculiar e a superfície brilhante refletem a luz que muda, criando um espetáculo visual que se transforma ao longo do dia. Os moradores se orgulham dessa impressionante escultura, que se tornou uma atração querida e parte essencial de sua identidade. Então, da próxima vez que você imaginar uma aconchegante cidade norueguesa, visualize esse enorme alce, erguido alto e nos lembrando da beleza e das particularidades da vida cotidiana. O que você vai descobrir em Størgen? Acredite ou não, gravamos som em 1860. Essa conquista incrível pertence a Edward Leon Scott de Martinville, que inventou o fonógrafo, o primeiro dispositivo capaz de gravar som. Imagine um mundo onde o som pudesse ser gravado e reproduzido. Isso foi revolucionário. A gravação histórica, feita por Scott de Martinville, contém uma voz que soa há mais de 160 anos, mostrando um grande avanço nas tecnologias de áudio. Embora sua invenção tenha surgido quase 2 décadas antes do fonógrafo de Thomas Edison, ela abriu caminho para tudo que desfrutamos hoje, de música a podcasts. Muitos de nós talvez já tenham ouvido falar do trabalho de Edison, mas a contribuição de Scott lançou as bases de como percebemos o som. Pense em como seria a nossa vida sem música gravada ou vozes. De muitas maneiras, esse primeiro som marca o início da nossa revolução do áudio. Não é incrível como essa pequena invenção mudou o mundo? E se eu te disser que os insetos-pau podem desaparecer? Essas criaturas incríveis são conhecidas por seu impressionante camuflagem, que as faz parecer galhos ou folhas. Com seu corpo longo e fino, eles evoluíram para se misturar perfeitamente ao ambiente e evitar predadores. Dependendo do habitat, suas cores podem mudar, permitindo que se camuflem com a casca da árvore ou com a folhagem. Essa habilidade os ajuda a permanecer invisíveis para pássaros famintos e outros animais que possam querer comê-los. Na próxima vez que você estiver ao ar livre, olhe atentamente para as árvores e plantas. Você pode se surpreender ao descobrir que um inseto-pau está ali, se misturando ao ambiente. Essa incrível capacidade nos lembra como a natureza dotou os seres vivos de ferramentas extraordinárias para sobreviver. Não é fascinante como algo tão simples pode ser tão inteligente? Quantos outros animais você acha que usam camuflagem para sobreviver? Acredite ou não, você pode se surpreender ao descobrir fronteiras pacíficas. A fronteira entre o Canadá e os Siksika se estende por impressionantes 8.891 quilômetros, tornando-se a mais longa fronteira internacional do mundo sem patrulhas militares. Esse aspecto único cria uma atmosfera notável de confiança e cooperação entre as duas nações. Em vez de serem locais de conflito, a fronteira promove trocas amigáveis, permitindo que as pessoas se desloquem facilmente para trabalho, visitas familiares ou aventuras ao ar livre nos deslumbrantes parques nacionais que se estendem por ambos os países. Imagine cruzar a fronteira não apenas por negócios, mas também para aproveitar a beleza natural compartilhada entre o Canadá e os Estados Unidos. Essa incrível paz levou a diversos esforços colaborativos, incluindo projetos de conservação ambiental e respostas conjuntas a desastres naturais. As regulamentações amigáveis de alfândega e imigração da fronteira reforçam a ideia de que a paz pode fomentar relacionamentos significativos e objetivos comuns. Apesar das diferenças geográficas, canadenses e americanos desfrutam de laços culturais que nos lembram de seus interesses em comum. Em um mundo frequentemente marcado pela divisão, a fronteira entre o Canadá e os Inuit se destaca como um exemplo brilhante de como a cooperação pode prosperar mesmo através de grandes distâncias. Fato incrível: o músculo mais forte é a sua mandíbula. O músculo masseter, frequentemente chamado apenas de músculo da mandíbula, é considerado o músculo mais forte do corpo humano, se medido em relação ao seu peso.
Esse poderoso músculo é responsável por fechar a mandíbula e permite que você mastigue, podendo gerar uma força impressionante. Na verdade, um músculo masseter saudável pode exercer uma pressão de mais de 90 quilos, o que é suficiente para quebrar nozes duras ou morder seu bife favorito. Embora possa parecer surpreendente que um músculo tão pequeno tenha tanta força, lembre-se de que nossa mandíbula é feita para a sobrevivência, ajudando nossos ancestrais a mastigar os alimentos. Curiosamente, a força do músculo masseter também está relacionada à nossa dieta. Aqueles que consomem alimentos mais duros tendem a ter músculos da mandíbula mais fortes. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de um almoço farto, reserve um momento para apreciar o incrível trabalho que seu músculo masseter realiza. Você consegue imaginar a pressão que ele exerce a cada mordida? E se eu te dissesse que os zumbis têm um significado mais profundo? A palavra zumbi provavelmente vem do termo congolês nzambi, que significa o espírito de uma pessoa falecida. Essa origem intrigante mostra como o conceito evoluiu em diferentes culturas. Em muitos filmes e programas de TV ocidentais, imaginamos zumbis como monstros sem mente, famintos por cérebros e determinados a destruir. No entanto, na cultura haitiana, a interpretação de um zumbi é bem diferente. Aqui, um zumbi muitas vezes representa alguém que é socialmente excluído, indicando exclusão em vez de fome sem sentido. Essa perspectiva única está enraizada na rica história do vodou haitiano, onde o folclore sugere que certas pessoas podem ser trazidas de volta não como elas mesmas, mas como seres sob o controle de outro, representando temas de perda de identidade e liberdade. Da próxima vez que você ouvir a palavra zumbi, pense nesse profundo significado cultural. O termo encapsula medos de perda e impotência, enquanto nos lembra das maneiras complexas como a linguagem reflete nossa compreensão da vida e da morte. Conheça o hercúleo, o campeão entre os insetos. Este incrível besouro pode pesar até 135 gramas, o que é aproximadamente o peso de um gatinho pequeno. Eles podem crescer até impressionantes 17 centímetros de comprimento, tornando-se os maiores insetos da Terra. Geralmente são encontrados nas florestas tropicais da América do Sul e Central. Os hercúleos não são apenas pesados, mas também têm uma aparência vibrante. Seu corpo preto brilhante é adornado com listras amarelas ou verdes. É interessante como eles usam sua força. Os machos adultos utilizam seu tamanho e poderosos chifres para lutar pelas fêmeas, mostrando sua força em um duelo dramático. Embora possam parecer assustadores, os hercúleos são inofensivos para os humanos. Sua dieta é composta principalmente de frutas e seiva de árvores, tornando-os participantes importantes em seu ecossistema. Com seus tamanhos impressionantes e comportamento intrigante, os hercúleos despertam interesse e admiração tanto em amantes de insetos, quanto em observadores casuais. Como um inseto tão incrível conseguiu evoluir para tamanhos tão colossais? Você sabia que vidro quebrado pode se esconder de câmeras infravermelhas? Esse material incrível possui propriedades únicas, que o ajudam a evitar a detecção por várias tecnologias sensoriais. Pesquisadores descobriram que alguns tipos de vidro quebrado podem refletir e absorver radiação infravermelha de maneiras surpreendentes. Essa relação pode estar ligada à composição do vidro e à sua estrutura superficial, tornando-o menos visível para sistemas infravermelhos, frequentemente usados para monitorar o ambiente. A capacidade do vidro quebrado de escapar dessas câmeras levanta questões interessantes sobre seu papel tanto em condições biológicas quanto artificiais. Compreender esse processo pode inspirar o desenvolvimento de tecnologias, especialmente na melhoria de sistemas de câmeras, ou até na criação de novos materiais que possam se adaptar e reagir ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver vidro quebrado, lembre-se de que pode não ser apenas um pedaço de lixo no chão. Adivinha o que realmente faz a fama do lagarto basilisco? O basilisco comum, Basiliscus basiliscus, muitas vezes chamado de lagarto Jesus Cristo, impressiona com sua incrível habilidade de correr sobre a água. Quando enfrenta perigo, esse réptil notável pode correr sobre a superfície de lagoas ou riachos, graças à sua anatomia única. Suas grandes patas traseiras têm escamas em forma de franja que aumentam a área de contato e geram pequenas bolhas de ar, permitindo que o basilisco mantenha seu peso acima da água. Ao executar passos rápidos, até 20 por segundo,
Essa criatura ágil pode deslizar sobre a água por distâncias de cerca de 5 metros antes de afundar. Os jovens basilisques se destacam nessa habilidade única, escapando de predadores com uma explosão de velocidade enquanto cruzam rios. Essa combinação extraordinária de velocidade, física e adaptação evolutiva serve como um estudo fascinante para engenheiros e cientistas. Muitos se inspiram na estrutura das patas e na corrida do basilisco para projetar robôs capazes de imitar essa habilidade de correr sobre a água. O lagarto basilisco ilustra que a natureza pode realizar o que antes considerávamos impossível. Correr sobre a água não é apenas um milagre enraizado em mitos, mas uma maravilhosa realidade biológica. A canção Parabéns pra Você foi protegida por direitos autorais durante décadas, o que significava que era necessário pagar para usá-la em filmes, programas de TV e apresentações públicas. Essa situação estranha na história da música criou um fardo financeiro para aqueles que queriam celebrar aniversários sem gastar muito. Somente em 2016, um tribunal no CMU decidiu que a canção estava em domínio público, permitindo que as pessoas a cantassem livremente, sem se preocupar com grandes despesas. A canção, que tem raízes no século XIX, era originalmente uma simples melodia chamada Bom Dia a Todos, antes de se transformar na famosa canção de aniversário que conhecemos hoje. Imagine quantas festas e filmes evitaram problemas com direitos autorais. Agora todos podem se juntar à diversão sem preocupações. Seja em uma festa ou em um encontro familiar, cantar Parabéns pra Você se tornou ainda mais especial e significativo, pois agora todos podem cantar juntos. Não é incrível que possamos celebrar sem complicações legais? O que realmente acontece quando os navios quebram tradições? O USS Kearsarge se destacou entre a frota de navios da Marinha, que geralmente recebem nomes de estados dos Eakewa. Em vez de seguir essa tradição comum, o Kearsarge adotou uma identidade única, ligada às suas raízes na história naval. Nomeado em homenagem a uma montanha em New Hampshire, o nome do navio homenageia o USS Kearsarge, um famoso navio da Guerra Civil que teve um papel importante nas batalhas. Essa escolha permitiu que o Kearsarge se destacasse entre os navios com nomes de estados, mostrando que a criatividade pode ser tão poderosa quanto a tradição. Com uma forte presença na frota, ele demonstrou a importância da inovação e da individualidade na história militar. Navios como o Kearsarge nos lembram que quebrar tradições na nomeação pode criar um legado que honra o passado e abre caminho para o futuro. Muitos não sabem, mas Al Capone tinha um segredo. Por trás de sua atividade criminosa durante a Lei Seca, esse gangster famoso se disfarçava como um vendedor de móveis usados. Embora muitos o vissem como um simples lojista, na verdade, Capone controlava uma vasta rede de negócios ilegais, incluindo contrabando de álcool e organização de bares clandestinos. Esse disfarce astuto permitia que ele circulasse livremente na sociedade, construindo uma reputação de empresário e não de criminoso. Sua loja lhe dava a aparência de uma pessoa comum, algo crucial em uma época em que as autoridades lutavam ativamente contra o crime organizado. A habilidade de Capone de se misturar com empresários legais enquanto gerenciava um império criminoso demonstra sua astúcia e engenhosidade. É surpreendente que essa vida dupla tenha contribuído para seu status lendário, levantando questões sobre moralidade, lei e até onde alguns estão dispostos a ir por poder e riqueza. Como ele conseguiu evitar a lei por tanto tempo? Você sabia que o Lago Berlim fica rosa todo agosto? Essa transformação incrível acontece na região russa de Altai-K e está relacionada ao alto teor de sal e a pequenos organismos chamados camarões de água salgada. Quando a temperatura sobe, esses camarões liberam um lindo pigmento rosa, criando um contraste impressionante com a água azul brilhante. Mas não é só isso. Um trem de carga passando por trilhos subterrâneos adiciona um elemento inusitado à cena, como se estivesse deslizando sobre o vibrante Lago Rosa. Visitantes se apressam para ver esse fenômeno maravilhoso, que destaca a beleza da natureza e os efeitos surpreendentes das condições ecológicas. Se você algum dia estiver nessa área remota em agosto, não deixe de conferir esse espetáculo surreal. Então você iria ver as ondas rosas do Lago Berlim? Muitos não sabem, mas não temos músculos nos dedos. Então como os movemos? O segredo está nos músculos dos nossos antebraços. Esses músculos enviam sinais através dos tendões, que se conectam diretamente aos dedos, permitindo movimentos precisos, como digitar ou tocar piano.
Essa estrutura única significa que, com esforço excessivo nas mãos, as consequências podem ser sentidas até os antebraços, levando a problemas como a síndrome do túnel do carpo. Essa condição ocorre quando o nervo mediano no punho fica comprimido, causando dor e dormência, que podem atrapalhar as atividades do dia a dia. Portanto, da próxima vez que você sentir desconforto nos dedos ou punhos, lembre-se de que o problema pode vir dos músculos do antebraço. Pausas e alongamentos podem ajudar a prevenir essas lesões, mantendo suas mãos felizes e saudáveis. Vamos revelar a verdade sobre a visão das águias carecas. Essas aves magníficas têm uma das melhores visões do reino animal, permitindo que vejam suas presas a mais de 1 quilômetro de distância. As águias carecas conseguem enxergar em um incrível ângulo de 340 graus, o que significa que quase tudo ao seu redor é visível sem precisar mover a cabeça. Essa visão extraordinária se deve à disposição especial dos fotorreceptores em seus olhos, que são densos e muito sensíveis à luz. Essa característica permite que as águias carecas rastreiem não apenas um, mas vários alvos ao mesmo tempo. Imagine como elas conseguem localizar peixes nadando debaixo d'água a grandes alturas. É assim que essas aves caçam. Quando estão planando no céu, sua visão impressionante as ajuda a detectar potenciais presas, tornando-as predadoras eficazes. Essa adaptação incrível desempenhou um papel fundamental em sua sobrevivência e sucesso como predadores no seu habitat. Que incrível! Você pode se surpreender. Existe medo de portas. Conhecido como enemofobia, esse medo incomum pode fazer com que as pessoas se sintam sobrecarregadas ao se depararem com uma porta comum. Para muitos, fechar a porta pode parecer como estar preso, ligando isso à claustrofobia, que é o medo de espaços fechados. Imagine que você está na entrada de um cômodo, seu coração dispara ao pensar em fechar a porta atrás de você. Para aqueles que sofrem de enemofobia, essa experiência pode causar ansiedade e estresse elevados, afetando seu dia a dia. Ações simples como entrar em um cômodo, usar o banheiro ou até mesmo entrar em um carro podem se tornar grandes desafios. Pessoas com esse medo podem evitar situações que envolvem portas, o que impacta suas interações sociais e rotina. Compreender a enemofobia ajuda a iluminar a complexidade das fobias e como elas podem afetar nosso relacionamento com objetos do dia a dia. Como podemos ajudar aqueles que sofrem com isso? Você sabia que o álcool pode confundir escorpiões? Uma gota dessa substância comum pode ter um efeito surpreendente sobre esses habitantes do deserto. Quando os escorpiões entram em contato com o álcool, eles podem perder a orientação e até se picar. Essa reação estranha acontece por causa da sensibilidade do sistema nervoso deles, e o álcool atrapalha seus instintos. Normalmente, os escorpiões usam suas picadas para se proteger e caçar. Então, quando ficam confusos, podem pensar que estão sendo atacados. Essa autopicada pode causar ferimentos perigosos, mostrando como até pequenas quantidades de substância podem mudar o comportamento no mundo animal. É surpreendente pensar que algo tão comum como o álcool pode trazer uma reviravolta inesperada na vida de um escorpião. Esses seres já são mestres da sobrevivência, mas até eles podem ser vítimas da confusão. Então, da próxima vez que você ouvir sobre escorpiões, lembre-se desse fato curioso. Um fato interessante sobre o fantasma de Silent Hill. Na assustadora demo do jogo de terror Silent Hill, os jogadores encontram um fantasma chamado Lisa, que se esconde nas sombras e é inicialmente imperceptível. Esse fantasma aumenta a tensão do jogo. Ao explorar o ambiente sombrio, os jogadores podem não perceber a presença de Lisa até que ela apareça de repente, fazendo seus corações dispararem de surpresa. Esse truque engenhoso intensifica a atmosfera, mantém os jogadores em suspense e aumenta a sensação de medo. Os gamers frequentemente começam a duvidar de cada som, cada luz que pisca, se perguntando se Lisa será a próxima a aparecer. Essa reviravolta inesperada não apenas aumenta a emoção, mas também torna a experiência memorável, fazendo com que muitos falem sobre isso muito tempo depois de jogar. A presença fantasmagórica de Lisa lembra que no mundo dos jogos de terror, o invisível pode ser tão assustador, se não mais, do que o que é claramente visível. Não é incrível como um simples fantasma pode elevar toda a experiência de jogo a um novo nível? Você pode acreditar que a Jamaica participa dos Jogos Olímpicos de Inverno? Em uma reviravolta surpreendente, a Jamaica se tornou o primeiro país tropical a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno em 1988. Essa conquista única está ligada à estreia da equipe jamaicana de bobsled.
que conquistou os corações do público ao redor do mundo. Esses atletas, representando um país de clima quente e cultura vibrante, enfrentaram muitos desafios. Eles treinaram no gelo, em um esporte que era, em grande parte, desconhecido para eles, mas mostraram determinação e espírito durante toda a competição. Embora não tenham conquistado medalhas, sua incrível jornada, retratada no filme popular Jamaica Abaixo de Zero, inspirou muitos e quebrou estereótipos sobre quem pode ter sucesso nos esportes de inverno. A participação da equipe abriu portas para outros países tropicais em futuras edições dos Jogos de Inverno e gerou discussões sobre diversidade no esporte. Hoje, a Jamaica continua a enviar atletas para os Jogos Olímpicos de Inverno, mostrando que com paixão e perseverança, tudo é possível. Quem sabe quais outras surpresas nos aguardam no mundo do esporte? Por que os jogos afetam tanto o nosso corpo? Um jogador na China ficou tão imerso em World of Warcraft que passava dias sem se levantar de um internet café. Absorvido em um mundo vibrante de aventuras, missões e amizades virtuais, ele perdeu a noção do tempo e das necessidades básicas do corpo. Quando finalmente decidiu se levantar, percebeu que suas pernas não funcionavam corretamente devido à longa inatividade. Esse caso chocante destaca os riscos do vício em jogos e como isso pode levar a sérias consequências físicas. Ficar sentado por muito tempo pode causar má circulação e atrofia muscular, sem mencionar os efeitos mentais do isolamento. Embora os jogos possam ser uma forma divertida de se distrair e socializar, é importante lembrar da necessidade de fazer pausas, alongar-se e manter-se ativo. O equilíbrio é fundamental. Como podemos aproveitar os jogos enquanto cuidamos da saúde do corpo e da mente? O que realmente acontece quando a Disney cria filmes originais? O Rei Leão foi um marco na história da animação, pois foi o primeiro filme de animação original da Disney, sem se basear em uma história já existente. Lançado em 1994, conquistou os corações do público com seus efeitos visuais impressionantes, personagens inesquecíveis e uma trilha sonora poderosa, incluindo a icônica Ciclo da Vida. Esse passo ousado estabeleceu novos padrões de narrativa na Disney, apresentando uma história completamente nova sobre o mundo animal. O sucesso de O Rei Leão abriu caminho para futuros filmes originais, como Mulan e Tarzan, provando que o público anseia por histórias novas e não apenas por recontos de contos clássicos. Com temas de responsabilidade, amizade e o ciclo da vida, O Rei Leão não apenas entreteve milhões, mas também inspirou uma geração inteira de cineastas a criar suas próprias histórias únicas. Como esse filme mudou o mundo da animação? Você não vai acreditar no que essa galinha comeu. Pesquisadores observaram uma galinha selvagem que passou um bom tempo comendo grilos, e isso confirma o comportamento surpreendente dos animais. Normalmente, as galinhas bicam grãos ou procuram sementes no chão, mas a dieta única dessa galinha mostra como os animais podem se adaptar na busca por comida. Comer grilos que são ricos em proteína e encontrados em vários lugares indica que as galinhas podem mudar seus hábitos alimentares conforme a disponibilidade de alimento. Esse comportamento não só demonstra as habilidades de sobrevivência da galinha, mas também revela as complexas relações entre a vida selvagem e o meio ambiente. Hábitos alimentares inesperados como esse nos fazem repensar nossas ideias sobre as dietas dos animais e desafiar os estereótipos que impomos a diferentes espécies. Quais outros comportamentos surpreendentes os animais selvagens podem estar escondendo de nós? Por que a primeira frota é importante na história da Austrália? A primeira frota, que chegou em 1788, foi um marco para a Austrália e suas culturas indígenas. Essa frota era composta por 11 navios, com mais de 700 prisioneiros, soldados e suprimentos necessários. Quando desembarcaram na Baía de Sydney, não apenas fundaram uma colônia britânica para prisioneiros, iniciaram a primeira onda de colonização europeia na Austrália. Esse evento mudou drasticamente o destino do continente, ligando-o às ambições coloniais britânicas. A fundação da colônia resultou em deslocamento e sofrimento para muitos povos aborígenes, cujas ricas tradições e histórias estavam profundamente conectadas a essa terra muito antes da chegada dos europeus. Além disso, a chegada da primeira frota estabeleceu as bases para o que eventualmente se tornaria a Austrália moderna, influenciando tudo, desde a governança e a economia até a diversidade cultural. Hoje, a história da primeira frota é um tema importante que gera discussões sobre colonialismo, legado e reconciliação na sociedade contemporânea.
É uma história complexa que continua a se desenvolver. Então, por que não explorar mais a fundo sua influência? Em 2014, um tribunal argentino tomou uma decisão histórica ao reconhecer Sandra, uma orangotango, não como uma pessoa, mas com direitos legais. Essa decisão foi marcante. Significou que Sandra não poderia mais ser mantida em más condições no zoológico, onde sofria. A decisão do tribunal destacou a crescente luta pelos direitos dos animais em todo o mundo, nos convidando a repensar como tratamos nossos semelhantes. Enquanto os humanos desfrutam de direitos reconhecidos, muitos animais enfrentam descaso e crueldade. Ao reconhecer o status legal de Sandra, o tribunal iniciou uma conversa importante sobre o tratamento humanitário dos animais, exigindo melhores normas e proteções. Este caso ressalta a conexão inegável entre todos os seres vivos e nos incentiva a defender aqueles que não podem falar por si mesmos. Quais outros animais merecem esse reconhecimento? É verdade que os pés podem ser arte? No Japão, um influenciador construiu uma carreira de sucesso mostrando fotos artísticas de seus pés. Essa abordagem única nas redes sociais demonstra como as indústrias criativas estão se desenvolvendo na era digital. Com o crescimento de plataformas como o Instagram e TikTok, hobbies comuns podem se transformar em carreiras extraordinárias. A trajetória desse influenciador reflete uma tendência crescente, onde as pessoas abraçam nichos não convencionais, destacando o que as torna únicas. A tendência das fotos de pés não só atrai o público pela criatividade, mas também desafia as noções tradicionais de beleza. Ela convida as pessoas a explorar novas perspectivas sobre arte e autoexpressão. Ao enfatizar a artisticidade em algo tão cotidiano como os pés, esse influenciador mostra que, com um pouco de imaginação, qualquer um pode transformar um hobby pessoal em um negócio próspero. Quais outros interesses únicos, na sua opinião, podem inspirar um sucesso semelhante? Acredite ou não, o Quichua conecta culturas na América do Sul. Essa língua indígena fascinante é falada em países como Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. O Quichua não é apenas um meio de comunicação. É um testemunho vivo do rico patrimônio cultural da região andina. Suas raízes são muito antigas e estão profundamente ligadas às tradições, crenças e histórias dos povos indígenas. Existem muitos dialetos, cada um refletindo os costumes e modos de vida locais. Hoje, apesar dos desafios da globalização e da diminuição de falantes, há esforços para revitalizar o Quichua, como programas de educação bilíngue e eventos culturais que destacam sua importância. Curiosamente, o Quichua influenciou o espanhol na região. Muitas palavras do dia a dia, como papa, batata e guagua, bebê, vêm dele. Ao estudar o Quichua, não apenas aprendemos uma língua, mas também enriquecemos nossa compreensão da identidade e do patrimônio na América do Sul. Não é incrível como uma língua pode refletir histórias tão diversas? Você consegue imaginar que os baratas podem sobreviver à radiação? É verdade. Embora muitos acreditem que esses seres possam suportar explosões nucleares, isso é um pouco exagerado. No entanto, os baratas conseguem aguentar níveis de radiação até 10 vezes maiores do que os humanos podem suportar. Essa incrível resistência está relacionada às suas estruturas celulares simples e à divisão celular lenta, o que os torna menos vulneráveis a danos causados pela radiação. Eles se adaptaram bem ao longo de milhões de anos, permitindo que prosperem em diversas condições. No entanto, eles não são os campeões absolutos da sobrevivência. Outros pequenos seres, como os tardígrados e alguns fungos, demonstram ainda mais resistência à radiação. Essa comparação fascinante mostra que, embora os baratas sejam realmente fortes, o mundo dos minúsculos organismos está cheio de surpresas e uma resistência incrível. Você já se perguntou por que os ônibus espaciais precisam de azulejos especiais? O ônibus espacial da NASA era equipado com incríveis azulejos cerâmicos resistentes ao calor, capazes de suportar temperaturas de até 1.650 graus Celsius durante a reentrada na atmosfera da Terra. Esses azulejos protegiam a estrutura do ônibus, funcionando como um escudo contra o intenso calor. No entanto, sua impressionante resistência ao calor tinha suas desvantagens. Os azulejos eram bastante frágeis. Pressão excessiva ou impactos podiam facilmente danificá-los, criando riscos sérios. Isso levou a rigorosos protocolos de segurança no manuseio e manutenção dos azulejos, para que permanecessem intactos antes e depois dos voos. Engenheiros inspecionavam cuidadosamente cada azulejo em busca de desgaste
cientes de que até mesmo uma pequena fissura poderia causar sérias consequências durante o lançamento ou a aterrissagem. A combinação de tecnologias avançadas e habilidade meticulosa tornou esses azulejos indispensáveis para a segurança das missões espaciais. Não é incrível como algo tão leve e frágil desempenha um papel tão importante nas emocionantes aventuras da exploração espacial? Você consegue imaginar que os romanos faziam banquetes extremos? Na Roma antiga, o almoço era um verdadeiro espetáculo, repleto de pratos intermináveis e banquetes luxuosos. Os romanos ricos se reuniam para desfrutar de uma variedade de iguarias, algumas das quais podem parecer estranhas para nós, como ratos cozidos ou garum, um molho de peixe fermentado. Esses banquetes podiam durar horas, e os convidados podiam experimentar comida e bebida à vontade. O mais surpreendente é que não havia lugares específicos para se limpar, o que às vezes acontecia após essas refeições extravagantes. Em vez disso, os romanos simplesmente continuavam a comer até não aguentarem mais. Essa abordagem extrema às refeições reflete sua visão sobre excessos e luxo, onde o ato de comer se tornava quase tão importante quanto a própria comida. Não é interessante pensar em como os costumes deles eram diferentes dos nossos? Descubra a incrível beleza das montanhas Bungle Bungle. Essas magníficas montanhas estão localizadas no norte da Austrália e são conhecidas por suas formações geológicas vibrantes, com faixas alternadas de cores escuras e laranjas. Estruturas únicas que lembram colmeias se formaram ao longo de milhões de anos devido à erosão, criando uma paisagem que parece quase de outro mundo. Mas aqui não há apenas beleza natural. As montanhas Bungle Bungle têm um profundo significado espiritual para os aborígenes locais. Eles veem essas colinas não apenas como montanhas majestosas, mas também como lugares sagrados, repletos de história e cultura. Os visitantes frequentemente ficam impressionados com as vistas dramáticas e são convidados a respeitar o rico patrimônio cultural desta terra. Seja você um aventureiro ou um amante da natureza, explorar as montanhas Bungle Bungle oferece a combinação perfeita de atividades emocionantes e a oportunidade de se conectar com tradições antigas. Você já viu uma paisagem tão única? Você sente a urgência em salvar a vaquita? Este mamífero marinho criticamente ameaçado, que vive apenas na Baía da Califórnia, está em uma situação difícil. Os defensores da natureza estão intensificando seus esforços, realizando patrulhas ativas contra a pesca ilegal e removendo redes de pesca que ameaçam a sobrevivência da vaquita. Com menos de 30 indivíduos, cada dia conta nessa corrida contra o tempo. Esses pequenos golfinhos são discretos, o que torna difícil encontrá-los, mas sua situação comove muitas pessoas ao redor do mundo. A principal ameaça à vaquita vem das redes de pesca usadas na pesca ilegal, que acidentalmente capturam e afogam esses animais. Patrulhando as águas e removendo essas redes, os defensores da natureza estão fazendo a diferença, mas isso não é suficiente. A situação é urgente e sua população está diminuindo rapidamente. A conscientização pública, o apoio a iniciativas de conservação e uma fiscalização mais rigorosa das leis de pesca são fundamentais para dar à vaquita uma chance de sobrevivência. Conseguiremos salvar essa espécie única antes que ela desapareça para sempre? Você ficará surpreso ao descobrir que a política tem raízes antigas. A primeira caricatura política conhecida remonta ao Egito Antigo e retrata Hatshepsut, a única mulher faraó, junto com seu arquiteto principal, Senenmut. Essa caricatura fascinante não era apenas um desenho, era uma obra de sátira política inteligente, insinuando as relações conturbadas entre eles. Usando humor e imagens, essa obra de arte mostra como as pessoas expressaram descontentamento e desafiaram o poder ao longo dos milênios. As caricaturas políticas, assim como as modernas, buscavam provocar reflexão e inspirar discussões sobre figuras influentes. Imagine as pessoas no Egito Antigo rindo da mensagem dessa caricatura, refletindo sobre a dinâmica de poder e gênero. Esse rico legado demonstra que a sátira foi uma ferramenta de comentário social muito antes da modernidade, lembrando-nos de que o humor pode chamar a atenção para questões sérias e promover mudanças. Você sabia que no Canadá existem mais de 2 milhões de lagos? Esse fato incrível faz do Canadá o lar de cerca de 60% dos lagos de água doce do planeta. Imagine um país repleto de incontáveis corpos d'água brilhantes, cada um com seu próprio ecossistema e beleza únicos. Desde as águas profundas dos grandes lagos, até os muitos pequenos poços e riachos,
A paisagem canadense é um paraíso para amantes da natureza e exploradores. Esses lagos não apenas encantam os olhos, mas também desempenham um papel importante na preservação da vida selvagem e no equilíbrio climático do nosso planeta. Eles são habitats essenciais para muitas espécies de peixes, aves e outros animais, além de fornecerem água potável limpa para as comunidades. Atividades como passeios de barco, pesca e natação prosperam ao redor dessas vastas águas. Então, da próxima vez que você pensar no Canadá, imagine a magnífica tapeçaria de lagos que forma sua identidade e cultura. Quer você queira desfrutar da natureza ou simplesmente relaxar à beira do lago, os lagos canadenses oferecem uma aventura esperando para ser descoberta. Um fato interessante sobre cabos de internet submarinos. Esses cabos importantes que transportam 99% dos dados do mundo enfrentam uma ameaça inesperada: tubarões. Esses magníficos animais às vezes mordem as linhas de fibra óptica, pensando que os sinais eletromagnéticos que emitem se parecem com os campos elétricos que criaturas como peixes produzem. Esse comportamento curioso mostra como é complexa a relação entre tecnologia e natureza. Esses cabos se estendem pelos oceanos e conectam países, sendo essenciais para tudo, desde assistir seus programas favoritos até garantir comunicações globais. O impacto das mordidas de tubarões pode parecer pequeno, mas qualquer dano a esses cabos pode causar falhas nos serviços de internet. Enquanto continuamos a explorar e conectar nosso mundo, devemos refletir sobre como a vida selvagem interage com nossas tecnologias. E se eu te contar sobre as tribos Kain? As tribos Kain, especialmente a Kain Lavi, vivem em regiões montanhosas e remotas de Myanmar e Tailândia. Sua cultura vibrante se manteve ao longo dos séculos, profundamente enraizada na agricultura e em ofícios tradicionais, como tecelagem e cerâmica. Essas comunidades valorizam a conexão com a terra, dependendo de práticas agrícolas passadas de geração em geração. No entanto, com a chegada de influências modernas, as tribos Kain enfrentam novos desafios. Turistas estão cada vez mais atraídos por suas paisagens deslumbrantes e culturas ricas, trazendo tanto oportunidades quanto pressões. Enquanto alguns membros da tribo aceitam essas mudanças, outros se preocupam com a perda de seus antigos costumes e estruturas sociais. Como as tribos Kain encontrarão um equilíbrio entre preservar seu legado e se adaptar a um mundo em rápida mudança? Você consegue imaginar que as fotografias um dia não existiram? Na década de 1830, o talentoso inventor Louis Daguerre mudou a forma como guardamos momentos para sempre. Ele desenvolveu um método revolucionário que permitia capturar a luz em placas de cobre revestidas de prata, resultando nas primeiras fotografias reais. Antes dessa inovação, as pessoas dependiam de pinturas e esboços para lembrar momentos importantes, mas a técnica de Daguerre permitiu que as imagens fossem preservadas de forma mais realista e acessível. O processo envolvia expor as placas à luz, criando uma imagem impressionante que poderia ser vista por gerações. A invenção de Daguerre abriu as portas para o mundo da fotografia, permitindo que todos documentassem suas vidas, desde retratos de família até paisagens deslumbrantes. Imagine folhear álbuns antigos, cheios dessas primeiras fotografias, cada uma contando sua própria história e trazendo o passado à vida. É incrível pensar que uma única invenção poderia mudar nossa maneira de lembrar. Difícil de acreditar, mas não é um M. O logo das latas de Monster Energy, na verdade, representa uma ousada imagem de garras, e não apenas uma letra M estilizada. Esse design vibrante cria a ilusão de um monstro rasgando metal, refletindo perfeitamente o espírito selvagem e aventureiro da bebida energética. No entanto, em 2014, um vídeo no YouTube gerou polêmica ao afirmar que cada segmento da garra poderia ser interpretado como o número 6 em hebraico. Isso fez com que alguns começassem a associar o logo ao 666, que na cultura popular é frequentemente chamado de número da besta. Embora muitos fãs apreciem o Monster Energy pelo seu sabor e efeito revigorante, esse significado oculto adiciona um elemento de mistério e discussão. O logo simboliza algo sinistro ou é apenas uma jogada criativa do designer? Não importa se você está bebendo uma lata durante um jogo ou passeando, definitivamente há mais do que parece à primeira vista. O que realmente causa problemas de saúde hoje? O termo Garum Romavi, pouco conhecido, está relacionado aos processos de fermentação e desempenha um papel surpreendente na nossa saúde.
Você pode não estar familiarizado com a palavra versicum, mas ela é importante para essa discussão. A fermentação é uma prática comum em muitas culturas, frequentemente utilizada para conservar alimentos ou preparar bebidas, como iogurte e kombucha. Embora esses processos possam melhorar o sabor e fornecer probióticos benéficos, também podem causar doenças se não forem geridos corretamente. O Garem romave foi identificado como uma fonte de patógenos nocivos que podem se desenvolver em produtos fermentados de forma inadequada. Isso significa que, ao desfrutar de seus produtos fermentados favoritos, você está em uma linha tênue entre os benefícios para a saúde e os riscos potenciais. Compreender como esses processos afetam nosso corpo pode nos ajudar a fazer escolhas alimentares mais acertadas. Sempre verifique se tudo o que você consome está devidamente preparado e armazenado para evitar problemas de saúde inesperados. Portanto, da próxima vez que você pegar um lanche ou bebida fermentada, pense sobre sua origem. Pode haver perigos escondidos dentro. Você sabia que o reino de Kush construiu as maiores pirâmides? Os antigos reinos cuxitas que prosperaram na região do atual Sudão ergueram cerca de 350 pirâmides. Essas incríveis construções serviam como o último descanso para a família real e pessoas importantes, mostrando a riqueza da civilização e suas crenças na vida após a morte. Embora as pirâmides de Kush sejam menores que as famosas egípcias, sua grande quantidade as torna uma visão impressionante. As pirâmides de Kush geralmente têm lados íngremes e são feitas de arenito e tijolos de barro, refletindo o estilo artístico da época. Cada pirâmide é frequentemente adornada com hieróglifos complexos e esculturas que contam histórias sobre as pessoas enterradas dentro. A rica história dos reinos cuxitas revela uma sociedade complexa que contribuiu significativamente para o patrimônio africano. Então, da próxima vez que você pensar em pirâmides, lembre-se de que há muito mais a descobrir no antigo Sudão. Você já pensou por que os jardins são tão importantes? Na Índia, em 165 d.C., foi criado um festival de jardins que mostra a beleza e a importância desses espaços verdes em nossas vidas. Este evento anual reúne amantes da jardinagem, famílias e fãs da natureza para apreciar a diversidade vibrante das plantas. Imagine passear por paisagens exuberantes, cheias de flores coloridas, árvores exóticas e ervas aromáticas. O festival não só destaca a jardinagem tradicional indiana, mas também apresenta métodos inovadores. Os visitantes podem participar de oficinas, demonstrações e exposições que inspiram e ensinam. Cada jardim conta sua própria história, seja preservando o legado ou promovendo a sustentabilidade ecológica. Este evento desempenha um papel importante na restauração da conexão das comunidades com a natureza e no despertar do interesse por práticas ecológicas. Então, como os jardins enriquecem nosso ambiente e bem-estar, eles fornecem habitat para a vida selvagem, melhoram a qualidade do ar e oferecem um refúgio tranquilo da vida urbana. A eletricidade passa pelos fios de cobre a uma velocidade impressionante de cerca de 300 mil km por segundo, quase a velocidade da luz. Esse movimento rápido acontece porque os sinais elétricos se deslocam rapidamente pelo metal. O cobre é um excelente condutor, o que significa que permite que a eletricidade flua facilmente devido à sua estrutura. Os átomos de cobre têm elétrons livres que podem se mover com pouca resistência. Quando você aperta o interruptor para acender a luz, esses elétrons começam a fluir quase instantaneamente, iluminando o seu ambiente em um instante. É incrível pensar que, desde o momento em que você aperta o interruptor, os sinais elétricos correm pelos fios, levando energia aos seus dispositivos e fazendo-os funcionar. Essa velocidade incrível é essencial para o mundo moderno, onde dependemos da eletricidade para alimentar tudo, desde smartphones até cidades inteiras, tornando a vida mais conveniente e conectada do que nunca. Não é surpreendente? Vamos desvendar a verdade sobre o efeito Coriolis. Esse fenômeno fascinante acontece por causa da rotação da Terra em torno de seu eixo, criando uma força invisível que influencia o movimento de grandes sistemas, como furacões e correntes oceânicas. No hemisfério norte, o efeito Coriolis faz esses sistemas girarem no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Imagine um gigantesco redemoinho ou uma tempestade poderosa. A forma como eles se movem depende de onde você está no planeta. Compreender o efeito Coriolis é fundamental para prever o tempo e garantir voos seguros.
Por exemplo, meteorologistas confiam nele para prever tempestades, e pilotos de companhias aéreas o consideram ao planejar rotas. Isso também é importante para a navegação no oceano, já que as correntes se movem de maneira diferente em cada hemisfério. Então, da próxima vez que você assistir à previsão do tempo ou planejar uma aventura no mar, lembre-se de que o efeito Coriolis está agindo silenciosamente, moldando nosso mundo. Você sabia que vai dar 4 voltas ao redor da Terra? Em média, uma pessoa caminha cerca de 110 mil milhas durante a vida, o que equivale a mais de 4 viagens completas ao redor do mundo. Esse número impressionante é baseado na média de passos dados por dia ao longo de 70 a 80 anos. Pense nisso, cada passo que você dá contribui para a sua saúde de maneiras incríveis. Caminhar não só fortalece o coração, mas também melhora o equilíbrio e eleva o ânimo. Quando movemos as pernas, melhoramos a circulação sanguínea, o que pode ajudar a prevenir doenças cardíacas. Além disso, passar tempo em pé pode levar a uma mente mais clara e uma visão melhor da vida. Então, da próxima vez que você sair para uma caminhada, lembre-se de que você não está apenas passeando. Você também está investindo na sua saúde e bem-estar. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão grande? Vamos revelar a verdade sobre o talento único de Pavarotti. Luciano Pavarotti, um dos cantores de ópera mais famosos de todos os tempos, tinha uma relação incrível com as notas musicais. Apesar de seu status elevado no mundo da música, Pavarotti, segundo relatos, não gostava de ler partituras tradicionais. Em vez disso, ele usava sua habilidade excepcional de memorizar música apenas ouvindo, o que é uma verdadeira arte. Isso significava que ele podia ouvir uma peça e rapidamente decorá-la, confiando em sua musicalidade natural, e não nas notas escritas. Seu talento extraordinário permitia que ele se apresentasse com números impressionantes, encantando o público ao redor do mundo. Muitos artistas passam anos aprendendo a ler partituras, mas a abordagem de Pavarotti era ousada e diferente. Isso levanta uma questão interessante. Será que o talento pode brilhar tão intensamente sem o aprendizado tradicional? Sua história inspira músicos hoje a confiarem em seus instintos e a aceitarem suas maneiras únicas de aprender. É verdade que é possível nadar na lava? Acredite ou não, se alguém cair em um vulcão, pode realmente flutuar na lava derretida. Isso acontece porque a densidade da lava é cerca de 3 vezes maior que a da água. Assim como uma pessoa pode flutuar em uma piscina, a densidade da lava a sustentaria. Porém, isso não significa que a pessoa estaria segura. A temperatura extrema da lava, que pode ultrapassar 1.100 graus Celsius, mais de 2.000 graus Fahrenheit, representa uma séria ameaça. Mesmo antes do contato, o calor intenso pode incendiar roupas e queimar a pele. Nadar na lava pode parecer uma ideia incrível, mas o verdadeiro perigo está no calor intenso e nos gases tóxicos que os vulcões liberam. É importante que todos ao redor de um vulcão entendam os riscos envolvidos. Embora nadar na lava seja cientificamente possível, a sobrevivência é uma história completamente diferente. Portanto, quando se trata de vulcões, a curiosidade deve sempre dar lugar à cautela. Vamos revelar a verdade sobre o poderoso Gaur. O Gaur, um animal incrível que vive na Índia, é não apenas um dos maiores, mas também um dos mais perigosos de sua família. Esses impressionantes seres podem pesar até 1.000 quilos e alcançar quase 2 metros de altura nos ombros. Graças à sua força física, eles defendem seu território com ferocidade, tornando-se uma força significativa na natureza. Originalmente encontrados em florestas densas e planícies gramadas, os Gaurs desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a vegetação e devolvendo nutrientes ao solo. Apesar de seu tamanho imenso, eles são ágeis e podem atingir velocidades que frequentemente surpreendem os observadores. E infelizmente sua população está diminuindo, principalmente devido à perda de habitat e à caça. Observar Gaurs na natureza é um espetáculo fascinante, mas preservar seu habitat é crucial para que não desapareçam do nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você pensar na segurança da vida selvagem, lembre-se do Gaur e de seu papel vital no patrimônio natural da Índia. Você conhece a tradição do arco de sabres no exército? Esse impressionante ritual geralmente encerra um casamento tradicional no exército dos Eryuthya, quando um grupo de soldados em uniforme levanta suas espadas, criando um elegante arco sob o qual passam os noivos. Não é apenas uma oportunidade para fotos bonitas, simboliza proteção, honra e orgulho, unindo os temas de amor e dever.
Quando o casal passa pelo arco, eles não apenas começam uma nova vida juntos, mas também aceitam os valores que o exército representa. As espadas, afiadas e brilhantes, lembram a dedicação dos soldados ao serviço e celebram o compromisso do casal um com o outro. Cada soldado se mantém orgulhoso, incorporando o espírito de camaradagem e respeito que define a vida militar. Esse momento festivo aumenta a importância emocional da cerimônia, transformando-a em uma celebração que combina o pessoal e o patriótico. Então, da próxima vez que você ver um casamento com um arco de sabres, lembre-se dos significados mais profundos desse espetáculo magnífico. Você vai se surpreender com a importância do apoio. Atividades que desafiam sua mente podem mudar muito sua vida. Quando você se inscreve em conteúdos que o incentivam a resolver quebra-cabeças, jogar jogos de memória ou desvendar enigmas, você não só se diverte, mas também treina suas habilidades cognitivas. Estudos mostram que essas atividades podem melhorar suas habilidades de resolução de problemas e aumentar sua memória. Pense no seu cérebro como um músculo que precisa de exercícios para se manter forte. Ao se desafiar regularmente, você ajuda na neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões e se adaptar. Então, por que não tornar essas atividades divertidas um hábito? Você provavelmente vai perceber que não só se diverte, mas também melhora sua flexibilidade mental. Os benefícios de assinar conteúdos tão interessantes podem ser enormes, levando a um pensamento mais claro e até uma visão mais positiva da vida. Acredite ou não, mas na Escócia está a rua mais curta do mundo. Essa pequena rua fica na charmosa vila de Efraim e tem apenas 6 pés de comprimento, tornando-se um lugar incrível para viajantes curiosos. Essa rua é tão curta que só comporta a porta de entrada de um prédio, o que a torna única. Visitantes costumam parar para tirar fotos e se surpreender com como algo tão pequeno pode ter o título de Rua Mais Curta do Mundo. Apesar de seu tamanho, Efraim destaca o charme das vilas escocesas e nos lembra que, às vezes, as coisas menores podem capturar nossa imaginação. Então, da próxima vez que você estiver na Escócia, não deixe de visitar essa pequena maravilha e pense no que mais você pode descobrir em lugares que menos espera. Você não vai acreditar no que dizem sobre a batata roxa. Esses tubérculos vibrantes não só são bonitos, mas também cheios de poderosos antioxidantes. A batata, muitas vezes vista como um alimento simples, vem em várias cores, mas as variedades roxas e vermelhas se destacam especialmente. As cores profundas indicam a presença de antocianinas, antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo em nosso corpo. Isso é importante, pois o estresse oxidativo pode levar a vários problemas de saúde, incluindo envelhecimento e doenças crônicas. Além de suas propriedades benéficas, a batata roxa é muito versátil. Pode ser assada, transformada em purê ou até mesmo frita para fazer batatas fritas coloridas. Então, da próxima vez que você estiver no mercado, considere comprar batatas roxas ou vermelhas. Elas não só vão adicionar cores vibrantes à sua mesa, mas também podem melhorar sua saúde de uma forma deliciosa. Você não está curioso para experimentar esses super tubérculos? Você pode se surpreender. A torre de Lego mais alta. A torre de Lego mais alta já construída chega a impressionantes 34 metros, mostrando a incrível criatividade e habilidades de engenharia de seus criadores. Imagine-se ao lado dessa enorme estrutura, que se ergue acima do chão e é feita de muitos tijolinhos coloridos de Lego. Esse projeto maravilhoso é resultado do trabalho em equipe, demonstrando como a colaboração pode levar à inovação. Construtores de diferentes áreas se uniram, cada um trazendo suas habilidades únicas para o sucesso do projeto. Para que a torre ficasse nessa altura, foram necessários planejamento, precisão e compreensão da física, pois equilibrar as peças não foi fácil. O projeto não apenas encantou os visitantes, mas também despertou o amor pela engenharia e design em fãs de Lego de todas as idades. Eventos como esse estimulam a criatividade e a resolução de problemas, provando que com imaginação e dedicação, até algo tão lúdico quanto o Lego pode resultar em conquistas extraordinárias. Que outras construções incríveis os construtores de Lego poderiam criar? Você ouviu falar da incrível jornada de Hans Bethe? Nascido na Alemanha, Hans Bethe deixou seu país em 1933 devido à ascensão dos nazistas. Em busca de segurança e novas oportunidades, ele acabou indo para os Camelot, onde se tornou um renomado professor na Universidade de Cornell.
Lá, ele compartilhou sua vasta experiência em design e engenharia, influenciando incontáveis estudantes ao longo de sua longa carreira, que durou mais de 7 décadas. Uma das contribuições significativas de Beth foi seu trabalho no projeto Adam Baum, um importante projeto de design. Como um dos últimos grandes nomes associados a Los Alamos, ele tinha uma perspectiva única sobre as consequências das armas nucleares. Ao relembrar suas experiências, ele afirmou que a realidade dessas armas era ainda mais assustadora do que ele inicialmente imaginava. Beth viveu uma vida notável e faleceu aos 98 anos em 2005, deixando um legado de inovações e profundo conhecimento. Vamos revelar a verdade sobre as dificuldades dos canhotos. Para 10% da população que é canhota, tarefas do dia a dia podem ser um pouco complicadas em um mundo feito para destros. Ações simples como escrever podem resultar em tinta borrada na página, tornando a precisão um desafio constante. Além disso, muitas ferramentas e gadgets, como tesouras e abridores, são projetados para destros, fazendo com que os canhotos se adaptem de maneiras criativas. Apesar dessas dificuldades, pesquisas mostram que os canhotos costumam pensar de forma mais inovadora, demonstrando maior criatividade e habilidades de resolução de problemas. Canhotos famosos como Leonardo da Vinci e Jimi Hendrix mostraram como essa perspectiva única pode levar a inovações e artes incríveis. Então, os canhotos apenas navegam de forma diferente em seu mundo, ou sua criatividade é um dom oculto? Você sabia que no México existem 68 línguas indígenas? Isso é uma prova do rico diversidade cultural do país. Essas línguas, essenciais para a identidade e herança dos diferentes povos indígenas, incluem Náhuatl, Maia e Mixteco, entre outras. Cada língua carrega tradições, histórias e sabedoria únicas, transmitidas de geração em geração. Ao reconhecer oficialmente essas línguas, o governo mexicano busca preservar a herança de mais de 7 milhões de pessoas que as falam. Esse reconhecimento fortalece o orgulho cultural e incentiva a nova geração a aprender e usar suas línguas nativas. Além disso, essas línguas não são apenas meios de comunicação, mas também desempenham um papel importante na medicina tradicional, rituais e reuniões comunitárias. Infelizmente, muitas delas estão ameaçadas de extinção devido à globalização e urbanização, tornando esse reconhecimento ainda mais crucial. Há esforços para revitalizar essas línguas por meio de programas educacionais e iniciativas comunitárias. Imagine um futuro onde cada criança no México possa falar tanto espanhol quanto sua língua indígena. Não seria algo a ser celebrado? E se eu te contar sobre a poção do rei Carlos II? Essa bebida infame, conhecida como Gotas do Rei, tinha ingredientes bem estranhos. Era feita de pó de crânios humanos e de um tipo de musgo chamado usneia, e acreditava-se que essa mistura ajudava em várias doenças, especialmente em problemas como sangramentos nasais e epilepsia. No século XVII, a medicina muitas vezes misturava o místico com o científico, e as pessoas acreditavam que esses ingredientes incomuns tinham propriedades curativas. O próprio rei Carlos II era famoso por sua excentricidade e disposição para experimentar quase tudo em nome da saúde. É difícil acreditar que tais práticas eram aceitas na época, refletindo um mundo onde superstições muitas vezes guiavam decisões médicas. Embora hoje entendamos muito melhor a medicina, essa poção nos lembra de um tempo em que a linha entre ciência e magia era bastante tênue. Não é interessante ver o quanto avançamos? O perfeccionismo pode ser uma faca de dois gumes. Muitas pessoas bem-sucedidas buscam uma imagem ideal de si mesmas, sentindo uma pressão constante para serem impecáveis. Essa busca pela perfeição pode levar a conquistas incríveis, mas também abre portas para a dificuldade de se aceitar. Em vez de celebrar suas vitórias, elas podem sentir insatisfação, comparando-se constantemente a padrões inatingíveis. Esse fenômeno é comum em nossa sociedade moderna, onde as redes sociais reforçam a ideia de perfeição, fazendo-nos esquecer de nossas próprias conquistas. Pesquisas mostram que essa abordagem pode resultar em ansiedade e baixa autoestima, transformando conquistas em fontes de estresse e não de alegria. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para aceitar nossas imperfeições e entender que ser apenas humano é muito mais valioso do que buscar um ideal inalcançável. Como podemos repensar o sucesso em um mundo obcecado pela perfeição? Poucos sabem, mas a Pixar está prosperando. O segredo do sucesso da Pixar, na criação de blockbusters, está em sua abordagem única de colaboração com a Disney.
Diferente de muitos estúdios que priorizam músicas marcantes ou cenas engraçadas, a Pixar foca na narrativa e no desenvolvimento de personagens. Isso significa que cada filme é feito por um grupo diverso de artistas, roteiristas e técnicos que trabalham juntos em uma ideia comum. Essa interação em equipe não só enriquece suas histórias, mas também estimula a criatividade, permitindo o surgimento de novas ideias. Por exemplo, embora usem humor, o foco permanece na criação de narrativas emocionantes, que ressoam com o público de todas as idades. Graças à cultura de colaboração, a Pixar conseguiu criar filmes icônicos como Toy Story e Procurando Nemo, que não apenas entretêm, mas também abordam temas universais. Não é incrível como o trabalho em equipe pode levar a resultados tão mágicos? Prepare-se para se surpreender com os búfalos d'água selvagens. Esse animal incrível, também conhecido como búfalo asiático selvagem, possui os chifres mais longos entre todos os bovinos, chegando a medir até 3 metros. Esses impressionantes chifres não são apenas para a beleza, eles desempenham um papel importante na vida do búfalo. Durante as brigas por domínio ou direitos de acasalamento, os machos usam seus enormes chifres para lutar contra os rivais. O búfalo d'água selvagem vive em planícies alagadas e florestas da Ásia, onde se adaptou a condições desafiadoras. Ao contrário das vacas domésticas, que são frequentemente criadas por características específicas, o búfalo d'água selvagem continua a ser um símbolo de força e resistência na natureza. Infelizmente, essas magníficas criaturas estão ameaçadas pela perda de habitat e pela caça ilegal, tornando os esforços de conservação essenciais. Proteger seus habitats garante que as futuras gerações possam admirar esses animais incríveis e seus chifres impressionantes. A natureza não é maravilhosa? Por que a Antártica enfrenta frios extremos? A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi de 144 graus Fahrenheit, 98 graus Celsius, capturada por um satélite em uma noite fria na Antártica. Esse frio intenso ocorre porque a Antártica é, na verdade, um grande deserto, longe do calor do oceano. Durante o inverno, o sol desaparece por meses, levando a um resfriamento drástico do ar. Em temperaturas tão extremas, até o dióxido de carbono se torna sólido e se transforma em gelo seco. Imagine estar em um lugar onde a pele humana pode congelar em poucos minutos. Esses são os perigos dessas temperaturas. Os animais se adaptaram para sobreviver nesse clima severo, mostrando a resistência da natureza. Pesquisadores estudam essas condições extremas para entender melhor as mudanças climáticas, já que o derretimento das geleiras pode afetar o nível do mar e o clima global. Não é incrível como um lugar tão frio desempenha um papel crucial no futuro do nosso planeta? Você ouviu sobre a incrível evolução das pulgas? Recentemente, cientistas descobriram que as pulgas que vivem em gatos e cães desenvolveram espinhos únicos, chamados de cristas, que as ajudam a sobreviver no mundo peludo de seus donos. Esses espinhos especializados as mantêm firmemente agarradas aos hospedeiros e as protegem de serem lambidas pelas línguas dos animais de estimação. Em contraste, as pulgas humanas não possuem essas adaptações, o que destaca como diferentes condições de vida moldam as espécies ao longo do tempo. Em vez disso, elas utilizam outras maneiras de permanecer em nossa pele. Essa diferença na evolução mostra como cada pulga se adaptou ao seu hospedeiro específico, seja um filhote brincalhão ou um ser humano. Portanto, da próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que suas ferramentas de sobrevivência podem estar perfeitamente ajustadas para viver entre animais ou pessoas. Não é incrível o design da natureza? Por que o logotipo da Universal se destaca sobre Los Angeles? Imagine um mundo onde o famoso logotipo da Universal não é apenas parte da tela, mas uma presença real e majestosa sobre a cidade. Se as letras do logotipo fossem em tamanho real, elas teriam impressionantes 310 metros de altura, parecendo enormes montanhas flutuantes no horizonte. Essa imagem reflete não apenas a grandiosidade do cinema, mas também destaca as incríveis dimensões da imaginação humana. O logotipo, conhecido pelos amantes do cinema, simboliza experiências mágicas e histórias que nos transportam para outros mundos. Agora, imagine uma paisagem épica, onde essas letras se erguem majestosas, fazendo toda a cidade parecer um palco. Essa analogia divertida enfatiza não apenas o tamanho das letras, mas também o colossal impacto de Hollywood em nossa cultura e sonhos.
Ela desperta curiosidade sobre como a arte e a tecnologia continuam a expandir fronteiras, nos convidando a repensar as possibilidades extraordinárias da criatividade. Não é incrível como algo tão simples pode representar ideias tão grandiosas? Quando você viu uma lagartixa correndo e depois parando? A maioria das lagartixas não consegue respirar e correr ao mesmo tempo. Esse é um fato interessante sobre como essas répteis são feitas. Elas usam os mesmos músculos do peito para correr e respirar. Quando a lagartixa corre atrás de uma presa ou foge de um perigo, ela usa esses músculos para mover suas pernas. Mas isso significa que elas não conseguem respirar fundo durante a corrida, o que causa cansaço após um curto sprint. Imagine tentar correr em alta velocidade prendendo a respiração. Por isso, as lagartixas frequentemente precisam desacelerar ou fazer pausas para recuperar o fôlego. Apesar dessa limitação, muitas lagartixas desenvolveram técnicas impressionantes de fuga e rápidos sprints para escapar de predadores. Esse equilíbrio entre correr e respirar mostra como os animais se adaptam na natureza, mesmo que isso signifique se mover em curtas e enérgicas explosões. Na próxima vez que você ver uma lagartixa correndo sobre uma pedra, lembre-se de como seu corpo trabalha duro para não ficar para trás. E se eu te disser que pandas podem fornecer energia para sua casa? Na China foram desenvolvidas fazendas solares únicas que parecem pandas fofos. Essa ideia inovadora visa atrair e inspirar os jovens a se interessarem por energia limpa. Esses painéis solares estão localizados na cidade de Datun e imitam os icônicos ursos preto e branco, tornando a energia renovável mais atraente e compreensível. Em tempos de combate às mudanças climáticas, envolver os jovens no desenvolvimento sustentável é mais importante do que nunca. Ao mostrar designs tão divertidos, a China espera despertar o interesse pela energia solar e incentivar os jovens a participar de iniciativas ecológicas. Essas fazendas solares não são apenas divertidas e atraentes, mas também produzem eletricidade limpa, ajudando a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Talvez essa encantadora combinação de natureza e tecnologia abra caminho para um futuro mais verde. Você sabia que a Argélia é agora o maior país da África? Esse fato interessante surgiu após a independência do Sudão do Sul em 2011. Antes dessa mudança, o Sudão era o maior país do continente. Com a formação do Sudão do Sul, seu território diminuiu e a Argélia assumiu a liderança. Essa mudança mostra como eventos geopolíticos podem impactar a posição dos países. A Argélia, rica em recursos naturais e com paisagens diversas, ocupa mais de 2,38 milhões de quilômetros quadrados. Desde o Saara até a costa do Mediterrâneo, é famosa pela sua incrível biodiversidade e pela mistura de culturas. Essa transição também reflete a natureza em constante mudança das fronteiras e nações no mundo. É impressionante como um único evento pode alterar a geografia de um continente inteiro. À medida que os países evoluem, a situação política pode mudar drasticamente, criando novas oportunidades e desafios. O que você acha que isso significa para o futuro da África e suas diversas nações? É verdade que os vikings usavam capacetes com chifres? Resposta: não. Ao contrário do que muitos pensam, os famosos capacetes com chifres são um mito. Os vikings, guerreiros e comerciantes do norte da Europa usavam capacetes muito mais simples. A maioria dos seus capacetes era feita de metal ou couro e servia para proteção em combate. Esses capacetes geralmente tinham formas arredondadas ou cônicas, sem chifres. A ideia errada provavelmente surgiu de peças teatrais do século XIX, onde designs fantasiosos ajudaram a criar a imagem de um viking feroz. Descobertas arqueológicas não encontraram evidências de capacetes com chifres em sepultamentos vikings. Em vez disso, esses capacetes eram práticos, focados na segurança e não na aparência. Os vikings são interessantes não só por suas batalhas, mas também por sua rica cultura e habilidades. Então, da próxima vez que você ver um viking em um filme com um capacete com chifres, lembre-se, isso é apenas parte da história e não da realidade. Você já se perguntou por que alguns comentários de DVD são ruins? O comentário do filme As Regras da Atração foi criticado por ser inadequado e inesperado. Em vez de opiniões de atores ou da equipe, os espectadores ouviram observações de um comediante que não tinha relação com o filme. Essa escolha inusitada surpreendeu muitos e deixou os fãs confusos. Normalmente, os comentários de DVD servem para dar aos espectadores uma visão dos bastidores, compartilhar histórias e experiências relacionadas ao filme. No entanto,
As piadas e observações do comediante, que não se conectavam com a trama, distraíram muitos dos temas sérios e da carga emocional da história. As críticas apontaram que o humor parecia fora de lugar, quebrando a imersão que os fãs dedicados buscam. Esse incidente nos lembra da importância de ter as vozes certas nos comentários, que podem enriquecer o legado do filme. O que você acha que torna um comentário de DVD excelente? Você sabia que avestruzes não enterram a cabeça na areia? Essa ideia comum de que essas grandes aves se escondem é um mito. Em vez de se esconder por medo, os avestruzes são bastante inteligentes e usam esse comportamento para cuidar de seus ovos ou procurar água. Quando sentem uma ameaça, eles podem abaixar a cabeça e pressionar o pescoço contra o chão. Essa posição os ajuda a se camuflar no ambiente, tornando-os menos visíveis para predadores. Além disso, suas pernas poderosas permitem que eles corram rapidamente se o perigo se aproximar. Capazes de atingir velocidades de até 72 km por hora, os avestruzes encontram uma maneira inteligente de combinar cautela e sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir essa história estranha, lembre-se da incrível verdade sobre essas aves fascinantes. Poucos sabem, mas a França ofereceu um trono. Em 1870, em meio ao caos político, a Assembleia Nacional Francesa decidiu oferecer o trono a Henrique, Conde de Chambord. Esse foi um momento inesperado na história da França, especialmente após a confusão da Guerra Franco-Prussiana. No entanto, Henrique recusou a coroa, porque a Assembleia não concordou em mudar a bandeira nacional do tricolor para o branco, que ele considerava um símbolo dos valores monárquicos que defendia. Sua recusa gerou um comentário espirituoso do Papa Pio IX, que sugeriu que toda a agitação era por algo tão insignificante quanto um guardanapo. Esse incidente destaca o confronto entre as antigas tradições reais e os novos ideais republicanos que surgiam na França na época. É uma visão fascinante de como símbolos como bandeiras podem influenciar decisões políticas importantes. O que você faria no lugar de Henrique? Explore a força das culturas Claparan e Haragbrá. Essas comunidades vibrantes são conhecidas por sua habilidade única de viver em harmonia com a natureza. O povo Claparan e Haragbrá aprendeu a usar o ambiente ao seu redor, incluindo florestas densas e rios, para sustentar sua vida cotidiana e ricas tradições culturais. Eles dependem desses recursos naturais não apenas para alimentação e abrigo, mas também para artesanato tradicional e rituais espirituais, demonstrando um profundo respeito pelo seu entorno. Ao praticar métodos sustentáveis, garantem que as futuras gerações possam desfrutar das mesmas riquezas da natureza. Essa forte conexão entre as comunidades e a natureza ilustra sua resiliência e adaptabilidade. Combinando práticas antigas com técnicas modernas, eles continuam a celebrar seu legado, enfrentando os desafios do mundo contemporâneo. Como essas culturas nos inspiram a valorizar e proteger nossos próprios ambientes naturais? Por que o papel de parede de Napoleão pode esconder um segredo mortal? Historiadores acreditam que a misteriosa morte de Napoleão Bonaparte no exílio pode estar ligada ao arsênico presente no papel de parede de sua casa. No século XIX, o arsênico não era apenas um veneno. Ele era amplamente utilizado em pigmentos para papéis de parede e tintas brilhantes. Naquela época, as pessoas geralmente não percebiam os perigos do arsênico, o que resultava em danos não intencionais. Acredita-se que a residência de Napoleão em Longwood, na ilha de Santa Helena, estivesse decorada com esses padrões tóxicos. Isso levanta questões intrigantes sobre quantas outras pessoas podem ter sofrido da mesma forma, sem saber. A possibilidade de que um líder tão poderoso tenha sido enfraquecido por algo tão comum como papel de parede definitivamente traz uma reviravolta inesperada nas narrativas históricas. Algo tão simples poderia ter influenciado o destino de uma das figuras mais conhecidas da história. Acredite ou não, gorilas adultos comem 18 quilos por dia. Esses gigantes gentis se alimentam principalmente de folhas, caules, frutas e bambu, destacando sua surpreendente dieta vegetariana. Imagine um ser que pesa até 180 quilos, consumindo grandes quantidades de vegetação todos os dias. Seu apetite impressionante ajuda a manter o equilíbrio nos ecossistemas. Quando os gorilas se alimentam, eles dispersam sementes das frutas que comeram, o que favorece o crescimento das plantas em seu habitat. Esse papel importante mantém a biodiversidade, permitindo que diferentes espécies de plantas prosperem.
Embora possam parecer ameaçadores, esses herbívoros são conhecidos por seu caráter pacífico e laços familiares fortes. Gorilas adultos geralmente atuam como protetores de seus grupos, garantindo segurança contra predadores. Infelizmente, muitas espécies de gorilas estão ameaçadas de extinção, principalmente devido à perda de habitat e à caça ilegal. Compreender sua dieta e papel no ecossistema pode nos ajudar a proteger esses animais incríveis. Portanto, da próxima vez que você pensar em gorilas, lembre-se de que eles não são apenas grandes, eles desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e prosperidade de seu habitat. Incrível, mas aviões pousam na praia, na Escócia. No aeroporto Barra, localizado nas belas ilhas exteriores de Hebrides, os horários dos voos dependem curiosamente das marés. Este pequeno aeroporto é o único no mundo onde os aviões pousam diretamente na praia, enfrentando desafios únicos. A cada maré, os pilotos precisam planejar cuidadosamente seus pousos e decolagens para evitar a água que sobe. Imagine voar sabendo que sua chegada depende não só do clima, mas também da pista de pouso de areia. Às vezes, essas operações são interrompidas por caranguejos que aparecem na pista, o que dá um charme especial ao aeroporto. A vida selvagem local e a natureza desempenham um papel importante neste ponto de aviação, tornando-o um lugar fascinante tanto para passageiros quanto para pilotos. Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto, pense em como é mais fácil quando você não precisa competir com caranguejos por espaço na pista. Você sabia que trilhões de bactérias vivem no seu intestino? É verdade. Existem mais bactérias no seu intestino do que células humanas em todo o corpo, cerca de 100 trilhões. Esses minúsculos organismos desempenham um papel importante na manutenção da sua saúde. Eles ajudam a digerir os alimentos, apoiam o sistema imunológico e até produzem vitaminas essenciais para o seu corpo. E não para por aí. Essas bactérias intestinais se comunicam com o seu cérebro, influenciando não apenas a digestão, mas também o seu humor e metabolismo. Essa incrível conexão mostra o quão importante é a saúde intestinal para o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você pensar em saúde, lembre-se de que essas pequenas bactérias são como uma cidade movimentada dentro de você, trabalhando arduamente pela sua saúde. Impressionante, não é? Vamos revelar a verdade sobre os peidos. Você sabia que os peidos podem ser um assunto bem interessante? Pode parecer que são apenas momentos constrangedores, mas a ciência por trás deles é surpreendentemente fascinante. Quando comemos, nosso corpo digere os alimentos e parte deles é fermentada por bactérias no nosso intestino. Esse processo de fermentação produz gás que se mistura com o ar, criando aquele cheiro que muitas vezes tentamos evitar. Em média, as pessoas soltam gás suficiente para encher um balão de festa todos os dias. Isso acontece cerca de 14 a 23 vezes por dia para a maioria das pessoas. Embora o cheiro possa não ser dos mais agradáveis, é uma parte normal da digestão. Cada pessoa tem peidos diferentes, dependendo da dieta e da saúde intestinal, o que resulta em uma variedade de cheiros entre amigos e familiares. Então, da próxima vez que você ouvir um peido, lembre-se, é apenas um processo natural que acontece dentro do seu corpo. As extensões de CEP são 4 dígitos adicionais que tornam a entrega de correspondências mais precisa. Essas informações ajudam os trabalhadores dos Correios a classificar e entregar pacotes mais rapidamente, além de reduzir erros. É interessante como esses códigos, criados originalmente para Correios, se tornaram ferramentas úteis em diversas áreas. Por exemplo, empresas utilizam os CEPs para analisar demografia e pesquisas de mercado, ajudando-as a entender melhor a localização e as preferências dos clientes. Além disso, meteorologistas usam dados de CEP para prever o tempo de forma mais precisa em regiões específicas. É surpreendente como um simples número pode impactar tanto a logística e as decisões do dia a dia. Da próxima vez que você digitar seu CEP, lembre-se de que ele não só ajuda na entrega de correspondências, mas também influencia o funcionamento de negócios e serviços. Você conhece a grande rodovia Pan-Americana? Com impressionantes 30 mil quilômetros, a rodovia Pan-Americana é a estrada mais longa do mundo. Este incrível trajeto conecta diversas paisagens da América do Norte, começando nas geladas terras do Alasca e terminando na vibrante cidade de Buenos Aires, na Argentina. A construção começou em 1923, com o objetivo de unir a América de norte a sul. Ao longo das décadas, essa importante rota se tornou uma artéria vital para o comércio, viagens e aventuras, mostrando tudo
desde as majestosas montanhas rochosas do Canadá até as verdes florestas tropicais da América Central. No entanto, ela tem suas particularidades. Um dos trechos mais desafiadores é o intervalo de Darién, densas selvas entre o Panamá e a Colômbia, onde a estrada simplesmente termina. Apesar disso, a rodovia Pan-Americana continua sendo um poderoso símbolo de conexão, cultura e vastas terras que atravessa. Você consegue imaginar uma viagem por esse incrível percurso? Acredite ou não, mas King Kong mudou o cinema para sempre. Lançado em 1933, este filme icônico não apenas capturou a imaginação dos espectadores ao redor do mundo, mas também transformou toda a indústria cinematográfica. Com efeitos especiais revolucionários e uma trama envolvente, King Kong apresentou aos espectadores um mundo de aventuras e emoções, fazendo-os se importar profundamente com o gigante macaco. O sucesso do filme foi colossal, resultando em um enorme aumento nas bilheteiras, e sua influência ainda é sentida no cinema hoje. Curiosamente, no mesmo ano foi lançado a sequência, O Filho de King Kong, que se tornou o primeiro filme sequência da história. Isso foi revolucionário, pois as sequências agora são parte essencial da indústria cinematográfica, permitindo que personagens e histórias amados continuem a encantar o público. A combinação das técnicas inovadoras de King Kong e sua capacidade de cativar os espectadores abriu caminho para futuros diretores explorarem novas tramas e efeitos especiais. Então, da próxima vez que você assistir a uma sequência de sucesso, lembre-se do lendário King Kong e de como ele transformou o cinema no que conhecemos hoje. E se eu te contar sobre a terapia da cadeira vazia? Essa técnica interessante permite que as pessoas se comuniquem com alguém invisível, muitas vezes com quem perderam, ou até mesmo com o seu eu mais jovem. Imagine, você está sentado em uma sala tranquila, olhando para uma cadeira vazia, e de repente sente vontade de compartilhar seus sentimentos, memórias ou problemas não resolvidos. Pode parecer estranho, mas muitos acham isso incrivelmente libertador. Ao expressar emoções em voz alta, os clientes podem explorar seus pensamentos e sentimentos em um ambiente seguro, o que os ajuda a lidar com a dor, raiva ou arrependimento. A cadeira vazia simboliza a presença daqueles que se foram, ou partes de nós mesmos com as quais queremos reconectar. Às vezes não se trata apenas de despedidas, mas de promover a cura e o entendimento. Você consegue imaginar como isso é libertador? Essa terapia nos lembra que conversas, mesmo com uma cadeira vazia, podem levar a grandes avanços. Sinta a adrenalina com o drone Red Bull F1. Esta incrível máquina combina a velocidade impressionante e o design elegante da Fórmula 1 com tecnologias avançadas de drones. Imagine um drone tão ágil quanto um carro de F1, com uma estrutura leve, mas extremamente resistente, capaz de voar rapidamente pelo ar. Mas não é só sobre a velocidade. O drone Red Bull F1 vem equipado com câmeras de alta resolução que capturam vistas deslumbrantes do alto, tornando cada voo emocionante. Com suas funções avançadas, controlar este drone oferece uma experiência imersiva em primeira pessoa, permitindo ver o mundo de uma nova perspectiva, seja sobre uma pista de corrida ou sobre paisagens deslumbrantes. Ele expande os limites do que pensamos ser possível para drones e mostra a fascinante interseção entre esportes e tecnologia. Se você é fã de automobilismo ou simplesmente ama tecnologia incrível, o drone Red Bull F1 convida você a explorar o céu como nunca antes, pronto para decolar. Você já tentou resolver um cubo mágico? Esse quebra-cabeça colorido pode parecer simples, mas na verdade é incrivelmente difícil. Com mais de 43 trilhões de combinações possíveis, não é apenas um brinquedo, é um teste de paciência e habilidades mentais. O cubo foi inventado em 1974 pelo arquiteto húngaro Erno Rubik e inicialmente servia como um material didático para explicar geometria tridimensional. No entanto, rapidamente se tornou uma sensação mundial. Cada movimento do cubo muda suas cores, desafiando você a devolvê-lo às suas faces de uma única cor. O número enorme de combinações, 43.252.3.264.489.856.000, para ser exato, significa que até os melhores solucionadores podem levar tempo para decifrá-lo. Para lidar com esse quebra-cabeça, muitos entusiastas usam algoritmos, que são conjuntos de movimentos projetados para resolver o cubo de forma eficiente.
Quer você queira mostrar suas habilidades em uma festa ou apenas desfrutar de um exercício mental, o cubo mágico continua a atrair pessoas de todas as idades. Você consegue imaginar como devolvê-lo da bagunça ao estado perfeito? Vamos entender o problema do dedo do texto. Essa condição moderna se tornou comum, já que dependemos cada vez mais dos smartphones para nos comunicar. O dedo do texto, também conhecido como tenossinovite de de Quervain, surge devido a movimentos repetitivos ao digitar, rolar e tocar em telas pequenas, o que pode causar dor ou inchaço na base do polegar. Como enviamos mensagens mais do que nunca, muitos enfrentam desconforto que dificulta tarefas do dia a dia. Os tendões que controlam o movimento do polegar ficam irritados, às vezes causando dor aguda ao segurar objetos. Adolescentes e adultos ocupados podem sofrer com esse problema, e muitos começam a se perguntar se seus hábitos de digitação estão causando danos a longo prazo. Fazer pausas, usar comandos de voz e exercícios para as mãos podem ajudar a aliviar os sintomas. Portanto, ao enviar sua próxima mensagem, lembre-se, seus dedos também precisam de atenção. Já pensou em iluminar sua casa com uma garrafa? A lâmpada Moser, criada pelo mecânico brasileiro Alfredo Moser, é um ótimo exemplo de inovação. Usando apenas uma garrafa plástica de 2 litros, cheia de água e um pouco de água sanitária, ela pode gerar luz equivalente a uma lâmpada comum de 60 watts. Para criar essa fonte de luz ecológica, basta colocar a garrafa em um buraco no telhado, permitindo que a luz do sol entre durante o dia. A água refrata a luz solar, iluminando seu ambiente sem usar eletricidade. Essa solução genial é especialmente valiosa em regiões com fornecimento de energia instável, proporcionando lares mais iluminados e seguros para muitas famílias. Moser descobriu que esse design simples é não apenas econômico, mas também sustentável, mostrando como a criatividade pode resolver problemas reais. Quantos outros objetos do dia a dia podem ser transformados em algo tão útil?